humano. Cerca de 70% das informações vem pela visão, ou seja, é a nossa principal porta de entrada de informações. A pálpebra é uma pele que recobre os olhos. Essa pele tem função protetora e de lubrificação. Ao piscar, nós distribuímos sobre nosso globo ocular líquidos lubrificantes que auxiliam na remoção de sujeira e lubrificação do globo ocular. Os cílios são pequenos pelos que atuam na defesa do olho, com partículas suspensas no ar. Ao entrar em contato com os cílios, eles vão fazer um ato reflexo de fechar as pálpebras e assim proteger o olho. Mecanismos da visão. Músculos extraoculares. São músculos retos que têm a função principal de mover o globo ocular nas mais variadas direções. Esquerda, direita, para cima, para baixo, nas diagonais. Graças a esses músculos, a movimentação ocular é possível. Glândula lacrimal. A glândula lacrimal, ela produz um fluido lacrimal, ou seja, a lágrima, que tem a principal função de limpeza e lubrificação do globo ocular. A pupila é uma abertura que controla a entrada de luz no olho. Observe a situação seguinte. Em uma região onde há uma alta iluminação, veja como a pupila se comporta. É um orifício na íris, preto, devido à falta de iluminação no interior do olho, do globo ocular. Observe o tamanho do diâmetro da pupila em regiões onde há alta iluminação. Mas se nós mudarmos aqui, ficou à noite, em região de baixa iluminação, há uma dilatação natural da pupila. Isso porque ela vai ampliar, aumentar a pupila devido à falta de luz no ambiente, para que essa pouca iluminação do ambiente consiga entrar ainda mais no globo ocular e nós não percamos a capacidade de enxergar. Esse mecanismo é fundamental para a nossa adaptação a ambientes de baixa e alta iluminação. Voltando aos mecanismos da visão. Que o nervo óptico é um nervo que conecta o nosso globo ocular ao cérebro. E através desses nervos ópticos, acontece a transmissão dos impulsos nervosos aos hemisférios cerebrais. Que parte do cérebro reconhece e interpreta a nossa visão? É essa região aqui, do centro óptico. Então, a principal função dos nervos ópticos é fazer a conexão do cérebro, dessa região cerebral, do centro óptico, à retina, que fica no globo ocular. Agora estudaremos o globo ocular detalhadamente. Com um corte vertical, nós podemos observar as estruturas oculares do globo ocular com mais qualidade. Veja. No interior do globo ocular há a câmara vítrea, ou humor vítreo. Essa região, que forma a principal massa do olho, ela fica entre a lente e a retina. As principais camadas do globo ocular são a esclera, que é essa parte que dá a cor branca ao olho. É a camada externa, branca, é bastante extensa, recobre a maior parte do globo ocular. Além disso, ela tem também uma função protetora, dá forma ao globo ocular e também é formada por um tecido fibroso. Coroide é a camada média do olho. A coroide é essa região aqui, camada média do olho. Ela fica localizada entre a esclera e a retina.
É muito fina e bastante vascularizada. O que é isso? Tem bastantes vasos sanguíneos. Ela é responsável pela oxigenação e a nutrição da retina, que é a próxima região que nós veremos, e da esclera. Justamente porque o sangue passa e acontece a troca, né, entre o gás carbônico e o gás oxigênio que vem do nosso corpo para o sangue e vice-versa. Do sangue sai o gás oxigênio do sangue para os órgãos do corpo. E a retina? A retina ela tem uma função importante de fazer a conversão das ondas luminosas em impulsos nervosos, que vai ser decodificada por aquela região do cérebro que nós falamos agora há pouco, que é o centro óptico, né, que é levada pelo nervo óptico até o cérebro. Então a retina tem essa função de captação e conversão dessas ondas luminosas. Muito bem, então, como nós conseguimos perceber um objeto, visualizar aquele objeto? A luz que é refletida nesse objeto, né, devido a no ambiente existir uma fonte luminosa, uma fonte de luz, que toca no objeto e reflete essa luz do objeto para os nossos olhos, ele acaba atravessando a córnea. A córnea, essa região de destaque, ela é uma parte transparente e também protetora do olho dos animais vertebrados, ou seja, nosso também, dos seres humanos. Ela ajuda a focar a luz, mas ela não trabalha sozinha. A córnea ela precisa também da lente, essa região mais interna. Então elas trabalham em conjunto, tanto a córnea como a lente ou cristalino. Essa lente ou cristalino, vocês observam aqui dentro, é uma estrutura, é uma lente biconvexa. Ela é gelatinosa, possui grande elasticidade. Ela foca em objetos em diferentes distâncias. E assim nós podemos ter a percepção de profundidade. Quem está mais à frente, quem está mais atrás. Coisa que certos animais eles não têm essa capacidade. Mas há um problema. A lente ou cristalino que nós estamos estudando pode perder as suas capacidades com o passar do tempo, né? Com a velhice, com a idade, essa elasticidade natural da lente pode cessar. Sendo necessária, assim, a intervenção através de uso de óculos ou até algo mais invasivo, como a cirurgia da lente. Causando a principal doença nesse sentido é a presbiopia, que estudaremos adiante, em outro vídeo. O corpo ciliar. O corpo ciliar é responsável pela mobilidade, ou seja, pela acomodação do cristalino. Lembrando que o cristalino é essa lente. Mácula lútea. Ponto central da retina, onde se distingue detalhes do campo visual. Então a mácula lútea acaba detalhando ambientes do campo visual. Escotoma. É uma área cega. É chamada assim de área cega porque ela fica sobre uma região que não contém receptores de luz, principalmente por estarem na região onde acontece a chegada, a conexão do nervo óptico com o globo ocular. E nessa região não há células receptoras de luz. Voltando aqui um pouquinho, gostaria de falar sobre a pupila. A pupila ela fica na região colorida do olho, chamada íris. Esses músculos que fazem a movimentação da pupila, quando tem baixa intensidade luminosa ou alta intensidade luminosa, né, fazem a contração ou a dilatação. Dilatação é quando a pupila ela abre, diminuindo, a parte preta fica maior e diminui a parte colorida, que é a íris. E a contração da pupila é o contrário. A íris fica maior e a pupila diminui. Isso quando acontece muita luminosidade no ambiente, para que a imagem se forme com qualidade, sem excessos no fundo, né, do olho, chamado retina. Estudaremos agora a retina. A retina, ela possui células chamadas bastonetes, também células em forma de cone, bipolar e ganglionar. Estudaremos precisamente as células do tipo bastonete
que são essas células que parecem um bastão, a microscópio elas são bem alongadas. Também as células tipo cone, pelo seu formato característico semelhante ao cone. Bastonetes são células fotorreceptoras que captam a luz e transformam em impulsos nervosos, como vocês podem observar. Quando há baixa luminosidade, elas funcionam com pouca luz. Observe que os cones não estão enviando impulsos nervosos ao cérebro pelo nervo óptico, mas os bastonetes conseguem, mesmo com baixa luz. Isso significa que elas são células mais sensíveis, porém elas conseguem perceber só o preto e o branco, e ela é responsável quando você se encontra em uma região escura e os seus olhos pela região periférica começam a perceber a silhueta dos objetos, o vulto. Isso é porque os bastonetes estão funcionando. São cerca de 120 mil em cada globo ocular, mas cada uma delas é cerca de 1000 vezes mais sensível que as células do tipo cone. Elas têm um baixo tempo de reação à luz, ou seja, é necessário que nós esperemos um tempo, quando estiver com baixa luminosidade, para que os nossos olhos se adaptem à baixa luminosidade e consigamos ver alguma coisa na periferia da nossa visão. Já as células tipo cone, elas são responsáveis pela percepção das cores. Sua localização é na retina. Elas são pouco sensíveis, por isso são necessárias de muita luz para que elas reajam. Observe que a luz vem alta, com muita luminosidade, tocam nas células, mas o vermelho está reagindo, enviando impulsos nervosos ao cérebro. Quando a luz vem vermelho e verde, você observa um objeto que tem vermelho e verde na sua composição. As células vermelho e verde, elas vão emitir impulsos nervosos e enviar para o cérebro. E assim quando tiver azul também. Então é assim que se dá a percepção da cor. Essas três células, quando funcionam concomitantemente, elas dão a percepção da cor branca, isso mesmo. Quando elas não estão funcionando, nosso cérebro percebe preto. Vamos ver agora as células receptoras. Algo que eu gostaria de salientar é que as células vermelhas, cones vermelhos, elas são tipo 60% das nossas células. A do tipo verde, que é essa que se encontra aqui, 30% das células cones no nosso globo ocular. E apenas 10% são as células azuis. Então, emitirei aqui uma intensidade luminosa baixa. Observe. Baixa luminosidade, apenas os bastonetes reagiram. Quando a intensidade luminosa for alta, aí você diz, professor, não era para a célula cone também reagir? Mas observe que a célula vermelha e azul as cores são vermelho e azul da luz. Então a célula verde ela não vai dar estímulo nenhum. Mas, mais uma vez, os bastonetes estão reagindo. Quando a célula verde reage? Quando há luz verde. O objeto verde tem a luz que reflete para nossos olhos. E essa luz refletida verde, ela aciona essa célula que é sensível ao verde. E ele também reage, tanto quanto os bastonetes. Quem é daltônico tem sérios problemas nos cones. Então eles não conseguem perceber cores, como principalmente entre o vermelho e o verde, que são os casos mais clássicos de daltonismo, devido a esse problema na visão, a deficiência de cores na visão. Vamos agora a um exercício. Pupila. A pupila é essa região aqui, que ela se contrai ou se dilata, dependendo da luminosidade. Lembra? Baixa luminosidade, ela se dilata, como você viu. Vamos ligar a luz, alta luminosidade, ela se contrai. Vamos agora para a glândula lacrimal. A glândula lacrimal, essa aqui, que produz lágrimas para limpeza do globo ocular. O nervo óptico é esse aqui.
Nós temos aqui atrás o centro óptico. E o quiasma é essa região de encontro entre os dois nervos ópticos. Só não foi testado os músculos extraoculares, que vocês lembram que são responsáveis pela movimentação do globo ocular. Olhar para a direita, olhar para a esquerda, movimentando apenas o globo ocular. Regiões oblíquas e assim por diante. Próximo. Bem, a íris é a região colorida do olho. O nervo óptico, que leva os impulsos ao cérebro. A coroide é essa região intermediária, aqui, que é a coroide. A retina é essa região mais interna, aqui. Opa, e a mácula lútea. Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Sobre as células, hein? Vou colocar desse lado. Bastonete. Bastonete é a célula mais longa. Célula bipolar é essa que é mais no centro aqui. Célula ganglionar são essas aqui mais da extremidade, mais próximas ainda ao nervo óptico. E finalmente a célula formato cone, que nós estudamos, responsáveis pela percepção das cores. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos depois. Até mais!